Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate, muito interessante porque estamos às vésperas da decisão mais importante do Flamengo esse ano, Campeonato Brasileiro, isso mesmo, nas vésperas da atuação que precisa ser a mais empolgante, na véspera de uma atuação que pode ser aquela que coroe e que venha catapultar o Flamengo também a uma condição de hegemonia, que é aquilo que nós mais queremos, que infelizmente foi desperdiçado há 2 anos atrás em função de mais escolhas de treinadores. Vocês sabem de tudo isso. Bom, meus amigos, ainda há pouco eu fiz uma live, terminei por volta de 8h30 da noite, e as expectativas, por óbvio, são grandíssimas. Expectativas essas que, naturalmente, com a proximidade da partida, vem mexendo bastante com o nosso sistema nervoso. Isso mesmo, vamos ficando ansiosos, vamos perdendo a vontade de comer, vamos nos comportando de maneira atípica e, claro, esperando que realmente chegue a hora, o exato momento da decisão. Se isso acontece conosco, por óbvio, deve impactar também os jogadores mais experientes e os treinadores também. E nós sabemos que, como ilustres protagonistas desse jogo de sábado, temos 2 treinadores muito experientes. Treinadores, inclusive, que já tiveram uma relação, vocês vão ver aí na reportagem do Coluna do Flamengo, de professor-atleta. Isso mesmo, Dorival foi volante do time do Grêmio, comandado pelo Filipão em 1993. Muito pouca gente sabia disso. Eu, por acaso, nem me lembrava, fui me inteirar novamente depois que li essa reportagem. Então são 2 treinadores muito experientes, muito conhecidos aqui no Brasil, mas, por óbvio, o Filipão mais notório, campeão do mundo, vitorioso também, eu diria, moralmente, com a seleção de Portugal, um técnico que foi contratado pelo Chelsea em função da sua notoriedade, ou seja, técnico novamente do 7-1, o Filipão gera muita polêmica, e o companheiro Dorivalzinho, vocês sabem muito bem, foi aquele que chegou ali timidamente, discretamente, mais uma vez, e o Dorival fez com que renascêssemos dos escombros, das cinzas, pois foi isso mesmo que ele encontrou ali. Uma terra arrasada, uma terra que terminou de ser arrasada pela má escolha que a diretoria do Flamengo fez no final do ano passado, apresentando ali o companheiro Paulo Souza, que eu não gosto nem de me lembrar, mas é preciso que nós nos lembremos. Nós não estamos disputando, meus amigos, o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras justamente por isso, em função daquela campanha pífia que ele apresentou. Estaríamos até numa situação muito diferente se ele tivesse continuado. Se o companheiro Dorivalzinho aí, com aquele simples resultadista dele, isso mesmo, esse é o termo, ele joga de maneira simples, porém gera resultado, que é aquilo realmente que nós conhecemos. Então, meus amigos, então os 2 aí agora vão se enfrentar, e eu achei muito interessante essa entrevista que o Filipão deu, falando sobre o Dorival, falando com carinho, respeitando o Dorival, mencionando a inteligência do nosso treinador como jogador, como volante, mencionando a capacidade que teria o Dorival de se apresentar muito bem no jogo de sábado à tarde. O Dorival vem, claro, suscitando muitas dúvidas da torcida rubro-negra, mesmo assim nos levou ao título da Copa do Brasil e nós agradecemos muito a ele. Hoje, nessa live, nós falávamos exatamente daquilo que o Felipão poderia aprontar para nós, ou seja, em termos de estratégia. A estratégia única do Felipão nós já sabemos qual vai ser. O Atlético do Paraná tem um elenco que é inferior ao nosso. Eu acho que o torcedor do Atlético do Paraná, que está muito orgulhoso do seu time, sabe muito bem, aliás, tem até uma polêmica ali, Atlético do Paraná, Atlético Paranaense. Eu sempre falei Atlético do Paraná desde que eu era garoto e vou continuar a falar se me vier na cabeça. Mas hoje
nós falávamos sobre a comparação, que na verdade é inevitável entre o time do Atlético do Paraná e o Flamengo. E o Flamengo sobra. Isso não é soberba, isso é uma realidade. Eu tenho certeza que o mais fanático torcedor do Atlético do Paraná, orgulhoso que está, sabe muito bem que existe essa diferença. Mas foi uma diferença que eu diria se apresentou pragmaticamente minimizada pela forma como o Filipão montou o seu time, por exemplo, naquela eliminatória da Copa do Brasil. O Flamengo aqui não conseguiu fazer gol de jeito nenhum, e lá nós vencemos pelo placar de 1-0, e foi muito duro o jogo. É verdade que nós perdemos muitos gols aqui, perdemos gols lá, mas nós sabemos também que é um adversário muito bem posicionado dentro de campo. O Filipão trabalha muito isso, o posicionamento dos jogadores, e ele tem experiência. E eu tenho certeza vai querer fechar os corredores do time do Flamengo, vai querer proteger os flancos também, na medida em que o Dorival opte por jogar pela beirada, vai povoar muito o corredor central, não tem nenhuma dúvida que é por onde o Flamengo, com esse time A, costuma jogar. O companheiro Filipão é malandro, vocês sabem disso, e aí surgiu até aquela opção, aquela premeditação daquela estratégia que eu diria para vocês pode funcionar dentro do campo. Pode funcionar não, mas que vai ser apresentada, que é o Filipão abrir a caixa de ferramentas ali dentro do campo e largar o sarrafo nos jogadores do Flamengo. Vocês sabem que ele é bem capaz de fazer isso, de promover um rodízio de porrada ali dos nossos jogadores. Ele faz isso, mas eu disse também que os árbitros devem conhecer o estilo do Filipão, devem conhecer os jogadores. São árbitros que, no meu entendimento, têm experiência para poder discernir aquilo que é do jogo e aquilo que é antijogo e tentar coibir isso. Então, é preciso ficar de olho aberto com o Filipão, porque ele está velhinho, mas ele conserva ainda a mesma astúcia, a mesma malandragem do passado. Eu achei bem legal isso aqui, quando ele fala, Filipão elogia a característica de Dorival. Olha só, o Flamengo se aproxima da final da Libertadores, aí tem um preâmbulo aqui, e além de colocar os rubro-negros frente a frente, a decisão terá dois técnicos que se conhecem bem, o Dorival Júnior e o Felipe Scolari. Nos tempos do Grêmio, como eu falei aqui para vocês, em 93, o Filipão era o treinador da equipe gaúcha. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês aí não sabiam disso. Sabiam que o Dorival era volante, que o Dorival era jogador de futebol, mas não sei se vocês sabem que ele foi comandado pelo Filipão em 93. Então tá aqui, ó, o Filipão era treinador da equipe gaúcha, que o agora comandante do Fla fazia parte, atuava como volante. Aí tá aqui, ó, o professor atleticano relembra uma característica do colega que perdura até hoje, mas sem esquecer do confronto da finalíssima. Olha que legal que o Filipão falou. A gente se encontra nos jogos que jogamos contra, batemos muito papo, lembramos do nosso tempo de Grêmio. Dorival foi meu jogador lá no Grêmio em 93 e era o mesmo que é como treinador agora, muito inteligente. Nem eu e nem Dorival esperávamos estar nessa final, até porque nós não estávamos em nenhum clube no início do ano. A temporada acontece as trocas e nós fomos bem. Agora estamos aí para nos enfrentarmos como amigos e inimigos somente nos 90 minutos dentro de campo. Só. Depois que passar a final, encerra e viramos amigos para todo o tempo que pudermos, disse Filipão em entrevista à Comebol. É bacana o que ele falou, e eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a inimizade tem que perdurar enquanto o jogo acontece. Depois que o jogo acaba, meus amigos, tudo aquilo que aconteceu lá, um xingamento ou outro, quiçá, tenha que ser relevado. Aí está aqui, ó, a afirmativa que não se esperava os treinadores na final procede. Eu quero comentar sobre isso aqui, porque até quando o Dorival chegou, ninguém imaginava que o Dorival fosse levar o nosso time a 2 finais. Já ganhamos uma. Ninguém. O time estava muito ruim. Meu amigo rubro-negro, Dorival não é aquele treinador que nós queríamos, mas também não queríamos o Paulo Sousa e não queremos um outro treinador que não consiga fazer o que o Dorival fez. Privilegiar as características técnicas dos nossos jogadores correlatas à sua essência. Ninguém conseguiu fazer isso nesses
tempos depois do Mister. Só o Dorival conseguiu fazer, é verdade. Só o Dorival conseguiu fazer. Então, por mais que nós façamos uma crítica ou outra ao Dorival, é preciso dar crédito a ele também, viu? É preciso dar crédito. E nesse caso, o Flamengo o engrandece e ele engrandece o Flamengo também com mais títulos. Quando assumiu a equipe, o mais querido estava na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro e estava desacreditado nas competições de mata-mata pelo baixo rendimento apresentado em campo quando era comandado pelo mequetrefe, pelo embusteiro Paulo Souza. Sob o comando do técnico, o mais querido chegou na final, conquistou a Copa do Brasil, tem a chance de ganhar a Libertadores, além de figurar também nas primeiras posições no torneio de pontos corridos. É isso. E eu te diria o seguinte, quem imaginaria que isso realmente fosse acontecer? Filipão, por sua vez, chegou em maio no time de Curitiba, também trouxe resultados para o Atlético do Paraná. Excelente campanha do Atlético do Paraná. A equipe paranaense entrou em uma sequência negativa no Brasileirão, com 2 derrotas seguidas nas últimas rodadas. Não estão bem, mas mesmo assim ocupa a 6ª colocação do campeonato e deve ficar entre os 8 que vão jogar a Libertadores no ano que vem, mesmo que tenha que passar pela fase eliminatória da competição. Além de figurar no G6, o time do Felipe chegou à final da Libertadores com destaque pelo fato de ter eliminado o Porquinho Ladrão nas semifinais do torneio. Ou seja, 2 técnicos que fizeram trabalhos realmente meritórios, precisam ser considerados, que se conhecem e que vão duelar dentro de campo e que vença aquele que seja o melhor. Tomara que o Flamengo. Gostei muito do que o Filipão falou do Dorival. Gostei muito dessa entrevista. Eu quero aqui pedir a você, companheiro rubro-negro, para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo. Eu quero pedir a você aí, companheiro rubro-negro, que indique esse canal para outros companheiros. Hoje, quinta-feira à noite, não tem live, eu já fiz. Amanhã tem uma live na parte da tarde e provavelmente tem vídeo também na hora do almoço, mas provavelmente, companheiro, eu vou fazer uma live depois do debate. Vocês sabem que amanhã vai ter um debate dos 2 candidatos à presidência da República na Rede Globo. Quando acabar esse debate ali pela madrugada, eu estou pensando em entrar ao vivo aqui para poder abrandar a tensão, para poder minimizar exatamente aquela ansiedade. Nada melhor que estarmos entre rubro-negros e anti-rubro-negros que vêm nos sacanear no sentido folclórico do futebol, para que nós, então, fiquemos mais tranquilos, porque afinal está chegando, é sábado, 17 horas. Se inscreva aí, companheiro, deixe o seu like. Muito obrigado, saudações rubro-negras.